Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Expert Criminal. Aqui eu ensino advogados a captarem mais clientes, aumentarem seus honorários e se destacarem na área criminal. E se é a sua primeira vez por aqui, se você é novo no nosso canal, meu nome é Rodrigo Marques, sou advogado criminalista e com 7 anos de advocacia já atuei em todas as regiões do Brasil. Hoje eu quero tratar com vocês sobre cláusulas do contrato de serviços advocatícios que talvez você não insira no seu contrato. E eu vou te mostrar a importância, a relevância e a indispensabilidade destas cláusulas, que respaldam o advogado e o cliente. Mas antes, se inscreva, ative as notificações para receber os nossos vídeos, deixe desde já a sua curtida e compartilhe com alguém que precisa conhecer esse conteúdo. Minhas amigas, meus amigos, o contrato de honorários advocatícios ou o contrato de serviços advocatícios é muito mais e vai muito além do que nós imaginamos, do que nós muitas vezes conhecemos. Eu falo isso por quê? Porque o desconhecimento do que fazer inserir no contrato de honorários pode gerar uma catástrofe. Pelo contrário, quando nós tomamos esse cuidado, temos tal cautela na confecção dos nossos contratos de honorários, nós conseguimos proporcionar um respaldo maior ao cliente, a nós advogados, a nós profissionais, e gerar ao mesmo tempo uma segurança maior àquele que nos procura, que é o nosso cliente, ou aos seus familiares. Isso mostra profissionalismo muitas vezes. Então, todas as vezes que um cliente nos procura, nós somos muito cautelosos acerca dos nossos contratos de honorários. Ali nós inserimos diversas cláusulas que vão apresentar os direitos e deveres de nós advogados contratados, direitos e deveres do cliente. Já tomamos muitos tombos durante a nossa trajetória na advocacia por conta da má redação, da má confecção dos contratos. Explico. Certa feita, uma cliente nos procurou. Estávamos tratando de percentual sobre o recebimento de um determinado valor por ela. Não fiz contrato, não inseri qualquer informação relacionada a isso, por óbvio que não tinha contrato, e quando saiu o valor, que ela colocou a mão no valor, já veio dizendo que havíamos acordado um percentual, por exemplo, de 10%, quando na verdade era 15%, 20%. Ou seja, acabei perdendo uma boa importância. Por quê? Porque não fiz contrato. O contrato, preste bem atenção, gera segurança ao cliente. O cliente olha para você, advogado, advogada, e diz: este é um profissional em quem eu posso confiar. Porque ele não recebe valores sem um contrato. Mas afinal, o que deve estar constando no contrato? Antes
eu quero te contar uma outra experiência. Processo parado, cliente chega até nós, por meio dos seus familiares, ele estava preso, e quis rescindir o contrato. Porque o processo estava parado, ele não estava vendo nosso trabalho, então ele queria de volta o valor que já havia sido pago pelo trabalho que nós já havíamos realizado. Nós explicamos a situação, não tínhamos o que fazer e o contrato nos respaldava. Podemos rescindir o contrato, mas existe uma multa para a rescisão. Se eu, advogado, decidir sair do processo, eu pago uma multa. Se o cliente decidir rescindir o contrato, ele paga uma multa. Isso dá garantia na relação jurídica entre cliente e advogado. Portanto, eu quero tratar com você, advogado, de algumas cláusulas que nós, no decorrer da história, no decorrer da nossa atuação, percebemos que são indispensáveis em todo o contrato de honorários. E cada cláusula tem uma história. Cada cláusula que é inserida tem um histórico, tem um porquê de se fazer presente no contrato. Eu inicio falando que no seu contrato você precisa mencionar o nome do beneficiado, que muitas vezes não é a pessoa que negocia com você, é o acusado, e quem lhe procurou foi o familiar, e o número do processo no qual você vai atuar. O acusado tem vários processos, e você fala que vai apenas defendê-lo, e aquele contrato é para defendê-lo, mas defendê-lo em qual processo? Que está tramitando em qual comarca, em qual vara? Outro exemplo, você é contratado para atuar no flagrante, no inquérito, que tem um número de processo. Arquivou o inquérito, ofereceu a denúncia, outro processo. Ele vai querer que você atue naquele processo também, mas o contrato lhe respalda. Então, tome muito cuidado. Não deixe de mencionar quem está sendo beneficiado. Ah, doutor, mas a esposa dele foi denunciada também. Tranquilo. Porém, o contrato diz que eu fui contratado para atuar em defesa dos interesses do fulano de tal, no processo número tal. O que ultrapassar isto é um novo contrato. Outra cláusula importante é mencionar pelo menos alguns dos serviços que você irá prestar. Fomos procurados e contratados, é responsabilidade do contratado, ou seja, dos advogados, atuarem no oferecimento da resposta à acusação, da defesa prévia, participar de audiências, inquirir testemunhas, conceder entrevistas, apresentar alegações finais, propor pedidos de liberdade, impetrar HC, recorrer, e dentre várias outras coisas que nós precisamos fazer para garantirmos ao acusado a ampla defesa. Então é uma responsabilidade nossa, já é um dever nosso que vai respaldá-lo. É um dever do advogado participar da audiência, do júri, participar das perícias que serão realizadas, sempre que possível, participar das sustentações orais. O advogado não fez isso,
O cliente pode rescindir o contrato e o advogado tem que pagar a multa, porque ele foi negligente, ele não cumpriu com as suas obrigações. Outra cláusula que a gente também insere, e essa aqui é o que todo mundo acha ser mais importante. Ela é importante, mas ela tem outras cláusulas adjacentes que vão dar a ela efetividade. E eu falo da cláusula dos honorários. Na cláusula dos honorários, nós vamos mencionar o quê? O valor total dos honorários. O serviço já está na cláusula primeira. Na cláusula segunda, é para atuar no processo inteiro, é para apenas pedir a liberdade, para apenas impetrar um HC, para atuar na fase de audiência de instrução e julgamento. Isso tem que ser muito claro, muito aclarado em uma cláusula específica. E vem então o totum dos honorários. Quanto vai ser de entrada? Qual o valor das parcelas? O número de parcelas? Qual a conta é para ser depositado? Quem será o responsável em receber? Tudo isso precisa também ficar destacado no contrato. Agora aqui está a dica que eu peço para que você anote. Anota isso. Cláusula de êxito. Pouca gente coloca no contrato de honorários, mas é importante. O honorários é tanto. Se for solto, se for absolvido, o contratante vai pagar mais tanto, mais X, em tantos dias após o resultado. Cláusula de êxito. Também trabalhe isso nos seus contratos. Uma outra cláusula que ganha destaque aqui. O cliente está solto. Caso ele seja preso, eu estou informando os honorários, o valor dos honorários com ele solto. Se ele for preso em outro processo, ou se ele for preso nesse processo porque descumpriu alguma cautelar, é um novo contrato. É um novo contrato, porque a situação jurídica dele mudou. E mudou por uma negligência ou uma imprudência dele. Por isso que nos nossos atendimentos sempre informamos ao cliente o que deve e o que não deve fazer, os cuidados que precisa ter para que a prisão não seja decretada. E se for, é um novo contrato. Avançando, temos então a cláusula da promessa. Sabemos que não prometemos resultado. Isso nós informamos ao cliente quando vamos atendê-lo no escritório, pessoalmente, mas colocamos no contrato para que ele também assine. Não prometemos resultado ao senhor fulano de tal. No entanto, nos comprometemos com a utilização de todos os meios defensivos disponíveis para a melhor prestação do serviço contratado. Ponto. Indaga o cliente, entendeu essa cláusula? Não existe promessa. Isso é um respaldo. Ah, doutor, mas em quanto tempo vai sair? Não tem tempo e nem probabilidade de resultado. Nós não prometemos. O que garantimos é que vamos atuar de forma aguerrida pela defesa dos seus interesses, pela defesa dos seus direitos. E vamos exigir também que se cumpram os seus deveres. O senhor vai ter que se posicionar no processo. Tudo isso nós trabalhamos com os nossos clientes.
uma cláusula de comparecimento à casa penal. O que acontece muito? Doutor, toda semana eu gostaria que o senhor fosse ao presídio visitar o fulano de tal. Nós deixamos claro, nós vamos ao presídio agora pegar a procuração dele, conversar, fazer um levantamento sobre os fatos, falar da nossa estratégia defensiva, como nós iremos atuar, e depois nós só retornaremos quando acharmos que devemos voltar lá. Já cometemos muitos erros de não inserirmos essas cláusulas, essa cláusula específica no contrato. E o que acontece? Temos vários clientes, temos muitos clientes. Se todos os clientes pedirem para irmos ao presídio, a gente não consegue mais trabalhar, a gente não consegue mais peticionar, a gente não consegue mais ir despachar com o juiz, com o ministro, com o desembargador. Por quê? Porque a nossa estrutura estará disponível, comprometida com a ida aos presídios. Então nós deixamos claro ao cliente, isso é importante que seja feito. Como eu disse, já cometemos esses deslizes várias vezes. Por isso, cada cláusula dessa tem uma história. Quer que alguém vá ao presídio realizar uma entrevista que não esteja vinculado ao processo, especificamente aquele processo? Quer que vá lá saber se o fulano quer permanecer com o advogado ou não? Quer que vá lá saber se o fulano está bem porque estava com alguma enfermidade? Tudo bem, mas tem um valor de diligência. E essa é outra cláusula que nós também colocamos em nossos contratos. Todas as despesas, todas, com viagens, com cópias, alimentação, hospedagem, deslocamento, tudo. Todas as despesas que nós contratados tivermos para a prestação do serviço contratado, essa despesa é por conta do contratante, por conta do cliente. Eu preciso fazer uma viagem? Vou informar o cliente com antecedência. No entanto, fica às custas dele arcar com esses gastos. Porque muitos clientes acham que estão pagando os honorários para que a gente faça tudo. Aí vai para uma audiência que fica a 400 quilômetros da cidade, de carro, por exemplo. Aí gasta 300, 400, 500 reais com gasolina, hospedagem, alimentação, gasta R$1.000. No final, os honorários atrofiaram. Então, essa é uma outra cláusula importante de se fazer, inserir nos nossos contratos. Destaco ainda a cláusula na qual essa é uma sugestão, na qual nós vamos tratar das informações do processo. Com quem nós devemos tratar sobre o caso? É com João, é com a Maria, é com José? Então, contratante e contratados acordam que as informações do processo serão repassadas exclusivamente a Maria, a João, a José. E por que isso? Porque quando a família vem nos procurar para nos contratar, vem aquela galera. E todo mundo depois fica mandando mensagem querendo saber como está o processo. E o que acontece? Quando o fulano me liga, o processo está de um jeito, eu dou uma informação. Uma hora depois o Beltrano me liga,
o processo sofreu uma mudança no trâmite, então eu atualizo. Aí quando eles forem conversar, o que vai acontecer? Ah, mas o advogado não me falou isso. É claro, a tramitação sofreu modificação, eu atualizei a informação. Aí começa a dizer que o advogado está repassando informação errada, ou que não está repassando informação. Então é importante a gente deixar claro com quem eu posso tratar sobre as informações do processo. É com o João. Seu João, tá aqui meu WhatsApp. Quando precisar saber de algo, entre em contato. E o que acontece muito? Isso a gente tem que deixar claro ao cliente. Não precisa mandar mensagem de 10 em 10 minutos querendo saber como está a movimentação do processo. Porque somos diligentes. Essa é nossa responsabilidade. Quando o processo sofrer uma alteração no seu trâmite, nós iremos lhe contactar e informar o que foi que aconteceu. Doutor, já peticionou? Doutor, já peticionou? Doutor, já peticionou? Não precisa. Quando nós peticionarmos, nós vamos encaminhar essa informação. É simples. Porque aí gera aquela ansiedade que é comum, é normal. O cliente, a pessoa que está presa, apresentar. Nós vamos tranquilizá-la. Sempre que nós tivermos uma atualização, nós vamos informar. Teve uma decisão? Vamos informá-lo. Peticionamos algo importante? Vamos informá-lo. Processo concluso para decisão. Não precisa de informação. Vou informar sobre a decisão. Fui com o juiz, conversei com o juiz, despachei com o juiz e agora ele vai decidir. Vou repassar essa informação ao cliente. Então, tudo é questão de relacionamento. E você pode colocar também uma cláusula ali no seu contrato sobre essas questões. Outra cláusula que é de suma importância. Sempre que forem colocar algum outro advogado no processo, a família precisa lhe consultar. Você precisa ser comunicado previamente. Por quê? Porque por uma questão estratégica, isso pode ser prejudicial. Pode prejudicar o seu trabalho. Pode prejudicar a sua atuação. Você não deseja atuar em um processo determinado com outras pessoas. Isso você vai deixar claro. Então, se forem inserir outro advogado, precisam lhe comunicar para saber se você concorda. E você já vai deixar ele muito especificado em uma cláusula. Atuarei sozinho, atuarei com a equipe do escritório, o escritório está sendo procurado. Se forem colocar outra pessoa, precisam me comunicar. Isso também respalda o seu trabalho. Se for colocar outra pessoa, que seja por subestabelecimento. Fala comigo, faço o estabelecimento e libero para o advogado, a advogada que está entrando no caso. Então percebam, existem outras várias cláusulas que a gente coloca no contrato também. Essas aqui eu achei indispensável destacá-las. Agora, perceba que o contrato de serviço advocatício, o contrato de honorários, não versa apenas sobre honorários. Esse é um grande erro. E quando se faz isso, nós nos submetemos à possibilidade de comprometermos o nosso trabalho, de comprometermos a projeção dos honorários, a nossa organização financeira. E eu sei que você já passou por um problema relacionado a cláusulas contratuais. Eu sei que em algum momento você
cogitou na possibilidade de resolver o problema de determinada forma, mas não podia porque o contrato não lhe respaldava ou não respaldava o cliente. E por esse motivo é que eu trouxe estas cláusulas para te ajudar. E se esse conteúdo foi útil a você, já lhe peço, se inscreva, ative as notificações, deixe aqui a curtida e compartilhe com algum colega que precisa também saber sobre as cláusulas contratuais indispensáveis nos contratos de honorários ou contratos de serviços advocatícios.